Boa noite! Fala, galera! Sextou aqui no Gazeta Esportiva. O programa tá bombando nessa sexta-feira, dia da Consciência Negra. Então vem com a gente, o programa tá demais. E aí, Garrafa, tudo bem? Tudo ótimo, né? Dia da Consciência Negra, temos o problema da Covid, temos bola rolando. Se é que teremos bola rolando, né? Teremos, boa sim. noite, Mas Flávio. não temos. Boa noite, Michele. Não temos a responsabilidade, né? Porque a coisa tá muito séria, eu tô ficando realmente muito preocupado. Vamos pro intervalinho, muito rapidinho. Já já a gente vai voltar para falar dos novos casos de Covid-19 no Palmeiras. O negócio tá feio por lá. Tem jogador infectado também no Corinthians e tudo sobre São Paulo e Santos. Fique com a gente. Antes, dicas para vocês. Boa! E no pique a gente começa com a nossa enquete de hoje. É o seguinte, a CBF deveria rever o protocolo para os casos de Covid-19 nos clubes? Acho que ganhou por unanimidade de novo essa daí na nossa votação. Quase. Sempre tem um, né? Sempre deve ter sido Garrafa que Não, foi Silvestre. Ah, foi Silvestre. E ele recuou. Ele recuou Aí depois. aí Gente, voltou. quero substituir meu voto. Ai, gente, às vezes eu faço isso também. Mas, bom, enfim, a pergunta é, a CBF deveria rever o protocolo para os casos de Covid-19 nos clubes, sim ou não? O que você acha, Garrafa? Sim, claro. Claro que sim, né? Porque algo anda errado, está acontecendo muita coisa errada, os casos estão aí e acho que tem que rever, tem que exigir mais rigor e ser um protocolo sério, que se leve a sério, não uma coisinha para, tipo, faz de conta, viu? E aí, Flávio? Eu não sei bem se é o protocolo, se são os clubes que deram uma largada, né? Essa coisa de... Duvido que no protocolo esteja escrito pro Lisca doido pular no meio dos caras, pro Fernando Diniz descer e agradecer na Abraçar o grade. povo. Não é? Então é isso que a gente precisa ver. Aliás, eu acho que a gente tem condição de conferir isso agora, Michele. É verdade. Olha, bom, quem tá em casa, volta lá no site gazetesportiva.com e também pode mandar um WhatsApp pra gente, 11 99 479 1633. Mas aproveitando justamente esse tema da Covid-19 nos clubes, nós vamos conversar hoje com o Dr. Jorge Pagura, presidente da Comissão Médica da Confederação Brasileira de Futebol. Tudo bem, doutor Pagura? Seja muito bem-vindo ao Gazeta Esportiva. Para começar, queria saber do senhor aí qual a posição oficial da CBF em relação a esse último surto de Covid-19 nos clubes, né? E se a entidade pensa em reavaliar esse protocolo. Muito boa noite, muito obrigada novamente. Boa noite, Michele. Boa noite, Osmar. Boa noite, Flávio. Eu vou começar votando não. No momento, não, porque, sabe, Michele e os companheiros aí da bancada, o Flávio, Osmar e todos os telespectadores aí da Gazeta, sou um deles também, hoje participando aí com vocês. Veja, o assunto Covid é um assunto muito sério e a CBF trata isso com muita seriedade. Nós temos um grupo que se debruçou para fazer e para atualizar os protocolos dentro de níveis internacionais, com normas do CDC americano, Organização Pan-Americana de Saúde, Organização Mundial de Saúde, compartilhado com o Ministério da Saúde e atualizado por diretrizes. Ele não é aquele que nós fizemos em março, ele já teve várias modificações e essas modificações ocorrem com bases científicas. O que acontece, Michel? Nós vamos divulgar, inclusive vou dar alguns dados aí para vocês agora, no estudo que foi feito um corte temporal no final do primeiro turno, das 19 rodadas, que incluiu a Série A, B, C, D, dos campeonatos masculinos e também do Sub-17, Sub-20 e aspirantes. Para você ter uma ideia, foram avaliadas mais de 160 mil horas de jogo. Então, aí respondendo ao Osmar, é um protocolo sério. E avaliado não é pelo Pagura, que é neurocirurgião, nem por todos os médicos que controlam cada uma das séries. Avaliado também por um grupo de infectologistas do maior quilate. São 5 infectologistas, um epidemiologista fazendo a parte estatística. Para você ter uma ideia, a CBF fez seguramente uma das maiores testagens do mundo. Nós temos mais de 47 mil testes feitos em todas as séries. Então, além disso, todas as medidas elencadas, todas as medidas contidas no protocolo, que vão evitar o distanciamento, utilizar realmente máscara, usar o álcool em gel,
tomar cuidado no hotel, tomar cuidado no embarque nos aeroportos, como fazer para realmente embarcar, como fazer para não se misturar, tomar cuidado, a torcida realmente tem aquela ânsia de estar perto dos jogadores. Então, os números são números que não é um protocolo que nós estamos achando que esse protocolo fizemos avaliação de 10 jogos. Não, são mais de 1.100 jogos. Então, não há no mundo. Nós vamos publicar, inclusive, não só para a imprensa, mas todos os dados em revistas científicas internacionais, porque é uma contribuição para o mundo a respeito disso. E para você ter uma ideia, nós seguimos, quando você tem 2 ou 3 jogadores, aliás, 3 é a média de corte de um time, nós seguimos depois nós tivemos 67 sequências de jogos, de times que tinham mais de 3 ou mais atletas que tinham testado com o PCR positivo, nós acompanhamos por mais de 10 dias, para ver se aqueles contactantes, porque o que a gente faz? Afasta como todo mundo e como toda atividade, afasta o positivo e os contactantes vão para a sua atividade. Assim funciona. Se tivesse alguém aí, espero que não tenha, com Covid, afasta quem está e os outros observam. Se Deus quiser, não, Michele, proteja bem. Mas então você faz essa sequência. Então, por exemplo, quando o Palmeiras, que nós estamos falando hoje, que foi jogar com o Flamengo, depois ele foi seguido 10 dias, assim como o Guarani, que jogou com o CSA, que testou 9 positivos no dia seguinte, foi seguido depois na partida contra o Cruzeiro, na outra partida mais 3 testagens. E eu digo para vocês, isso não é avaliado só por mim, por toda a comissão médica, por toda a comissão de infectologistas, que não houve até o momento nenhuma evidência de contágio intrajogo. No jogo, né? No jogo não tem, quer dizer que é onde nós cuidamos. Agora, o restante, nós não podemos esquecer que, às vezes, qualquer atividade, aí do futebol também está incluído, você reflete o que está acontecendo hoje no próprio país. Está havendo um aumento, e a gente nota isso, aumento em várias áreas, estados, cidades que estavam com um nível mais baixo, com a curva mais baixa, acabaram tendo um aumento. Isso se reflete, e se reflete, como colocou bem o Flávio, não só no clube, mas aí o pessoal confundiu uma abertura com uma liberdade de não existir mais vírus. Não é assim, quer dizer, a própria abertura das próprias atividades, seja ela restaurante, shopping, bares, clubes socioculturais, parques, praias. Então, tudo isso realmente se confundiu com, eventualmente, uma liberação, uma flexibilização de atividades, com aí uma baixa de guarda no comportamento que deve ser até hoje. Doutor, só um segundinho que eu vou passar aqui, que o doutor Pagura tem tanto conteúdo, né, que podemos ficar até às 19 horas com ele aqui no programa, seria uma delícia aqui, mas eu vou passar agora uma perguntinha para o Osmar Garrafa, combinado, doutor? Vai, Garrafa, porque eu tenho 40 perguntas para fazer do doutor aqui. Bom, primeiro é uma satisfação falar com o doutor Pagura, não é? E claro que a gente sabe que o protocolo foi feito com todo cuidado, porque foi feito por médicos, por especialistas, por infectologistas, mas a CBF, no meu entendimento, ela enfraquece o protocolo quando algumas medidas, talvez até de punição, não são tomadas, porque o que a gente viu do comportamento da torcida do São Paulo, não se referindo ao São Paulo, mas o comportamento do Lisca, o comportamento do Diniz, e a CBF talvez pudesse, paralelamente com o protocolo, ser mais rigorosa, é isso que eu penso dentro do que o doutor colocou. E a minha questão é, doutor, com tudo que o senhor colocou até de um modo geral da nossa vida, né? Porque socialmente as coisas estão acontecendo, o pessoal baixou a guarda e isso está refletindo não só na nossa vida, mas como no futebol, com os clubes aí, a maioria dos jogadores ou muitos clubes com jogadores infectados. Nós corremos algum risco de paralisação no campeonato, se esses casos aumentarem, doutor? Olha, no momento não. A gente anda de acordo com a definição das cidades. Quando a gente fez o protocolo, ficou muito claro que era um protocolo para quando a situação assim o permitisse e com a anuência das autoridades que o próprio Supremo Tribunal Federal delegou realmente aos municípios e a autoridade sanitária do município liberar as atividades. Eu diria para vocês, Marco, eu diria hoje que não, porque não há no Brasil, talvez no mundo, nenhuma atividade que esteja sendo tão controlada quanto o futebol.
E se eu te contar que desses 47 mil testes, nós estamos fazendo, na grande maioria, em todos assintomáticos. É como se a gente tivesse, talvez, muito poucos municípios, a não ser as grandes capitais, tenham testado tanto no país. Então, você faz mais diagnóstico, você tira aqueles que, teoricamente, estariam andando pela rua, estariam no shopping, estariam almoçando, porque você faz o diagnóstico com um grupo que está assintomático. Além disso, mas vou te dizer uma coisa, nós analisamos mais de 60 mil inquéritos epidemiológicos. O teste é uma consequência de eu tentar não deixar entrar o atleta contaminado para o jogo. Mas nós temos, além disso, para você poder escalar o time e entrar na súmula, você tem isso analisado manualmente. Por isso que eu digo, é um trabalho árduo cada rodada. Nós liberamos pelo inquérito epidemiológico e teste negativo. E todos esses dados que eu te dou são oficiais, que só valem quando eles fazem o upload dentro do nosso sistema do portal do médico para que eu libere para o jogo. Flávio Prado. Doutor, no Uruguai falou-se muito que o Vinha levou a Covid do Palmeiras para o futebol uruguaio. É possível isso ter acontecido, doutor Pagura? Olha, Walter, Flávio, primeiro prazer falar com você, como sempre. Doutor. E foi muito engraçado, porque eu falei, olha, saiu do mesmo forno, teoricamente, o Vinha e o Gabriel Menino. O Gabriel Menino foi para a seleção brasileira e o Vinha foi para a seleção uruguaia. E nós, felizmente, com o nosso todo o tipo de prevenção que nós temos na Granja Comari, para você ter uma ideia, até no refeitório você tem acrílico para separar os jogadores, é um protocolo bastante rígido. Nós não tivemos na seleção brasileira nenhum caso, e olha, nós tivemos Gabriel Menino com um teste, chegou lá na segunda-feira, como chegou o Vinha. Na quarta-feira ele testou positivo, foi liberado, com todos os critérios ele foi mandado para São Paulo, em carro especial, com pessoal teoricamente imune que já tinha IgG positivo, para São Paulo, e nós testamos antes do jogo, depois da quarta nós testamos no sábado, domingo, e toda a seleção brasileira foi testada no Uruguai. O Uruguai, quando você chegar lá, independente de ter teste ou não, PCR negativo, é feito o teste. E, felizmente, até o momento, nós não vimos nada. Então, pode ter sido uma coincidência. Agora, hoje mesmo, a gente teve uma reunião com o Comitê Médico da Conmebol, que eu faço parte, e eu vi uma foto de 9 jogadores uruguaios sentados ali, tinha, não sei se era uma churrasqueira ou alguma coisa, também sem máscara, conversando. Então tem que avaliar o que acontece dentro do clube. A CBF, como a Conmebol, aí no caso nosso CBF, ela cuida do campo, da área sensível do campo. Não entra ninguém sem inquérito epidemiológico, não entra ninguém sem medir a temperatura, e todos aqueles que participam sem máscara do evento, que são os árbitros, os jogadores e o técnico, porque todos os outros têm obrigatoriedade de estar com máscara, com face shield, que é aquele protetor, todos eles estão testados e negativados. Então, o controle é extremamente rígido. Tá, doutor Pagura, Garrafa, você vai perguntar do treinador que vai no meio do povão? Doutor, quando a gente fala da CBF, talvez algum tipo de punição para não enfraquecer o protocolo, especificamente no caso do Lisca, movido de muita emoção, mesmo com o Fernando Diniz, quando eles vão ao encontro de torcedores que não deveriam estar no estádio, mas lá estão, e jogadores também se aparecendo na sua vida social, mesmo no seu horário de folga, sem as devidas recomendações. A CBF não poderia ser mais rígida com esses profissionais do futebol em benefício da saúde? O que o senhor pensa desse comportamento do Lisca, do Diniz, enfim, de jogadores que estão saindo aí sem máscara, embaladas? Olha, Osmar, a CBF, o que ela faz? Ela cuida do campeonato, cuida das suas regras. Os clubes, cada um tem que cuidar da proteção dos seus próprios atletas, dos seus próprios dirigentes, da sua própria comissão técnica. Isso é inerente a qualquer clube. O clube tem que cuidar daquilo que está acontecendo. Às vezes ele consegue segurar o atleta, às vezes não. E ele tem que passar toda essa orientação para seguir um protocolo, porque, no fundo, aí no caso, o prejuízo é intraclube.
O protocolo foi feito, a gente começou, foi uma experiência completamente nova. Nós temos um campeonato aí, não só o brasileiro, mas todos os campeonatos jogando no mundo, com todas as atividades, no meio de uma pandemia. E a gente não tem isso estipulado como situação punitiva. Nós fazemos os nossos bloqueios aonde nos compete. E, do ponto de vista de clube, elas são realmente orientativas. Para você ter uma ideia, eu tenho aqui eu falo no WhatsApp, eu tenho um grupo com a série A, B, C, D, sub-17, todas as séries. E no dia 9 de novembro eu mandei um recado via WhatsApp, alertando para que não baixassem a guarda, que prestasse muito atenção às medidas dentro do centro de treinamento, porque a gente já via que as curvas, a gente segue isso também, o que está acontecendo em todas as cidades. Tem um grupo que nos passa isso, um grupo de infectologistas. E nós notamos que estava havendo um determinado aumento, uma tendência de aumento na curva no país, e eu já mandei uma recomendação para eles. Pode ser que no futuro se estude. Nós não temos hoje, em termos de legislação esportiva, algo para fazer uma punição, porque a gente espera que cada um mantenha a sua responsabilidade, porque é o time, a casa deles. Então eles têm que fazer, eu não tenho muita interferência. Vai dar consciência, né, da pessoa, do profissional, porque se ele vai lá no meio das pessoas, abraça, a gente entende o calor da emoção, mas aí acaba colocando os demais colegas e a própria família em risco. Nossa, muito obrigada, viu, doutor Pagura, que é presidente da Comissão Médica da Confederação Brasileira de Futebol. Muito obrigada pela sua entrevista, muito esclarecedora, como sempre, viu, doutor? Muito obrigada. É sempre um prazer, Michele, um abraço ao Osmar, um abraço especial ao meu amigo Flávio. E eu estou sempre à disposição. Agora, eu gostaria de deixar isso aqui. O trabalho é muito sério, tanto que nós vamos colocar todos esses dados numa revista científica de nível internacional. Então, aí, realmente, eu espero só que todo mundo, não só no futebol, mas no país todo, não confunda uma liberação e flexibilização de atividades liberadas com um descaso nos cuidados que a gente deve ter sempre, não só para nós, mas para os outros também. Muito bom, é isso mesmo, doutor Pagura, falou e disse. Olha, eu tô na quarentena, eu não fui para nenhum lugar, o único lugar de onde eu saio da minha casa é para cá, vocês acreditam? Eu não fui em nenhum shopping, nenhum restaurante, nenhum passeio. Coitados dos meus filhos também, estão na mesa, a gente às vezes dá a volta no quarteirão. Obrigada, doutor Pagura, abração, beijo para você. Abraço, um beijo para você também, Michele. Bom final de semana. Agora nós vamos colocar ele na linha, ele que desagrega o grupo do esporte, do WhatsApp, gente, brincadeira. Ele vai entrar na conversa para falar exatamente desse assunto. O Palmeiras é a equipe que mais sofre com jogadores infectados, né, Silvestre? Olha, de ontem para hoje, parece que a lista aumentou, é isso? Boa noite, querido. Boa noite, polêmica, Michele, um abraço, Flávio. Garrafa, a galera que está ligada com a gente no Gazeta Esportiva. Eu estou aqui num lugar bem amplo, aberto, com uma ventania, para ficar bem protegido, né? Dizem que quanto mais vento, né, melhor a gente convive com esse coronavírus. 5 novos casos de Covid-19 no Palmeiras, totalizando 18 jogadores de quarentena, 21 desfalques ao todo, levando-se em consideração os caras que estão também machucados. Então vamos lá. A página número 1 de infectados pela Covid no Palmeiras, os últimos anúncios do clube: Rafael Veiga, o William Bigode, Aníbal, todos atacantes aí, hein? O Breno Lopes, garoto que foi contratado junto ao Juventude, e o Alanzinho, que estava emprestado ao Guarani, não está inscrito pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro, mas se tratava de uma lesão na academia de futebol. Virando a página, os goleiros Jailson e Vinícius, lateral esquerdo Matias Vinha, os zagueiros que chegaram há pouco no Verdão, Empereur, Kusevich, o Danilo, volante garoto da base, e o Gustavo Scarpa. Mais uma página para vocês de infectados no Verdão: Quinones, Gabriel Silva, Rony, Gabriel Veron, Marino, Pedro Acácio. As duas boas novas do Palmeiras, 2 jogadores que se curaram da Covid e que um deles já até viajou aqui de São Paulo para o Centro-Oeste, que é o zagueiro Luan. Foi junto com a delegação e deve ser titular amanhã. O outro, nesta tarde, liberado pela CBF,
o jogador liberado pela CBF, o Gabriel Menino, que pegou Covid lá na seleção brasileira, não participou dos treinamentos e embarca amanhã, chega amanhã na concentração, se junta à rapaziada e o Gabriel Menino tem chance sim de começar jogando por esses desfalques tantos que o Palmeiras tem. E daqui a pouquinho a gente volta para especular um possível Palmeiras para encarar o Goiás sábado à noite pelo Campeonato Brasileiro no estádio da Serrinha, Michele. Valeu, Silvestre. E aí, Garrafa, Flávio? Esses caras que chegaram agora tá louco, ele deve estar assustadíssimo. Chegou e já... Nem estreou, já pegou Covid, meu Deus do céu. Tá complicado, tá difícil, né? Porque lá treinando não fica de máscara. Aí vai pro vestiário, né? Aí não, acho que não tem como. É o contato. Né? Só que o Dr. Pagura, ele fala uma coisa interessante, né? Porque quando tem a testagem, você tira, vai aparecer muito mais. A gente, no nosso convívio diário, como não tem muita testagem, quase todo dia a gente está em contato com pessoas que estão assintomáticas. Então, isso está acontecendo realmente no futebol. Isso, de uma certa forma, é positivo, porque você detecta e tira essa pessoa que está contaminada, aparece um grande número, mas eu entendo que o protocolo foi feito com a maior correção, com a maior boa vontade, mas a CBF não poderia deixar na mão dos clubes, não. Né? Qualquer atitude... Tá fazendo igual o governo, que deixa na mão... Qualquer atitude desrespeitosa ao critério, cabe a punição. Queria ver se algum clube fosse punido com aglomeração em porta de estádio, se ia ter aglomeração, como teve no Morumbi, não é? Como teve lá no América Mineiro, como teve no Santos... Porque ninguém falou, mas o pessoal, os jogadores do Santos ficaram extremamente incomodados, Flávio, a informação que eu tenho, com o que aconteceu, porque foi uma convocação pelo próprio presidente, né? Ninguém abre isso, mas foi o presidente que pediu que a torcida fosse até o aeroporto, e lá no aeroporto, para motivar os jogadores e tal, mas isso, os jogadores ficaram pé da vida, abraçaram o Cuca, beijaram o Cuca, e graças a Deus o Cuca saiu dessa, mas poderia ter, né, ido para uma pior. Então, isso foi uma irresponsabilidade e o clube devia ser punido sim pela CBF, aí acho que poderia valorizar mais o protocolo, Flávio. E assim, fica difícil, né, porque o cara fica empolgado, o Lisca sai todo empolgado, ele é assim. Claro, o Diniz foi agradecer. A gente respeita, mas não dá. De máscara, não dá. Não tem condição de fazer isso não, é muito arriscado. Porque... Depois tem que se tacar o álcool. E olha, o atleta, ele até teoricamente tem mais resistência. Mas ele tem mãe, tem pai, tem filho, tem um roupeiro, tem um massagista, tem, né? Tem a tiazinha da cozinha que pode ser contaminada. É complicado. Cabia, né? Porque foi anunciada que a torcida do São Paulo iria para o Morumbi, como fez a torcida do Corinthians um protesto e tal. Caberia ao Raí convocar um vídeo na internet com os jogadores agradecendo a torcida, mas pedindo que não colaborasse. Vocês são formadores de opinião. Vocês, jogadores, formam opinião. Não estamos falando de campeonato, de título, de fila. Nós estamos falando de vidas. E vocês são formadores de opinião. Então foi uma grande pisada de bola. Nós da imprensa também. Exatamente. Se não tivesse mostrado, também a gente teria baixado a bola. Porque os caras vão lá para quê? Para aparecer. Se a gente também não mostrasse, também teria colaborado. Né? Agora, o detalhe é o seguinte, a torcida do São Paulo fez, amanhã a do Corinthians vai querer fazer também, a do Santos, a do Flamengo. É isso, empolga. Se isso não for visto, ele não é... E também acho que o governo tem que tomar uma atitude de virar e falar assim, não pode. Não pode aí, ó, caminhão de água e tal, porque também, se não falam nada, não é? Caminhão de lança-chamas, não, aí não, né? Mas tem que ter uma postura, ninguém toma atitude nenhuma, só eu tomo atitude. Meu marido ontem à noite começou a tossir, nossa, eu falei, não chegue perto. Aí foi lá para outro quarto, aí levei já o remédio pra ele, zinco, magnésio. Só por causa de uma espirradazinha? Não, ele deu uma tossida estranha, tossiu o tempo lá. Tossida estranha. Eu falei, se você acordar tossindo, você vai pro hospital fazer exame, né? Ele tá bem, sarou rapidinho. Pulando o muro, gente, pulando o muro. Vamos com José Paz, ao vivo do CCC da Barra Funda. São Paulo enfrenta o Vasco no domingo, de olho na liderança. E o Diniz vivendo talvez o melhor momento dele à frente da equipe, né, Zé? Boa noite.
Boa noite, minha amiga Michele Gianella, boa noite para todo mundo que está assistindo o nosso programa. Ó, o Samuel Almeida, o nosso cinegrafista aqui, o Gutinho, nosso auxiliar, ambos são paulinos, estão todos fechados com o Diniz, viu, Michele? É o melhor momento do Diniz à frente do São Paulo. E esse melhor momento começou justamente lá no último dia 7 de outubro, não sei se você vai se lembrar, uma partida do São Paulo contra o Atlético Goianiense no Morumbi. O São Paulo tinha acabado de ser eliminado da Copa Libertadores da América ainda na fase de grupos. Todo mundo pressionando o Diniz, dizendo que se ele não vencesse aquela partida, ele seria demitido do comando técnico do São Paulo. O São Paulo ganhou por 3-0 e agora o Gutinho e o Samuel Almeida estão fechados com o Diniz. Temos aí até alguns números na tela para mostrar para vocês, números do Fernando Diniz como treinador do São Paulo. Olha só, são 60 jogos, quase 60% de aproveitamento, 30 vitórias, 15 derrotas, 96 gols a favor, 69 sofridos, 131 grandes chances de gol criadas pelo São Paulo e 94 chances cedidas ao adversário. Números excelentes, como você disse aí, Michele, o São Paulo pode se tornar líder do Campeonato Brasileiro já neste final de semana. Precisa vencer o Vasco no Morumbi domingo às 4 horas da tarde. Precisa que o Ceará vença o líder Atlético Mineiro lá no Castelão e que o Inter não vença o Fluminense no Beira-Rio. Se isso tudo acontecer, aí o Guti, o Samuel Almeida vão dar muita risada, porque o São Paulo vai ser o líder do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho eu volto com o provável São Paulo para enfrentar o Vasco, então, no Morumbi às 4 da tarde no domingo. Michele, daqui a pouquinho eu volto. José Paz, então a gente vai direto para a nossa redação, conversar com o Jonas Campos, que está... Vocês querem falar do Fernando Diniz? Está vendo o melhor momento da carreira dele? É assim, ó, esse pessoal que está fechado com o Diniz é o mesmo pessoal que, se for eliminado da Copa do Brasil, não está fechado com ele. Os caras que abraçaram o Diniz lá no Morumbi são os mesmos caras que levaram a faixa. Diniz burro, fora Diniz. Entendeu? Então, o futebol, querendo ou não, é resultado. E me agrada o trabalho do Diniz, porque parece que ele está entendendo um pouco. O jogo contra o Flamengo, a leitura que eu fiz foi essa. Ele jogou, não pelo resultado, mas ele jogou com a vantagem que tinha, ele competiu. E ótimo, conseguiu competir e no segundo tempo fazer um bom futebol. Eu acho que é por aí o caminho. Flávio. O Diniz tem os mesmos conceitos, do mesmo jeito, tudo igual. É que agora está ganhando. Então muda o resultado, tudo, né? Perfeito. Mas ele continua com o mesmo conceito, do mesmo jeito, fazendo tudo igual. E também a ida do Rogério Ceni para o Flamengo, né? Aí, como não tem o Rogério Ceni, estão fechados. Mas você não achou que o Diniz, mudou um pouquinho, não? Contra o Flamengo? Não, você gostou do primeiro tempo São Paulo e Flamengo? Vocês que gostam do espetáculo? Todo treinador. Foi um São Paulo fechadinho. Não, todo treinador muda várias coisas, todas as pessoas mudam, mas as ideias centrais continuam marcando na frente, continuam fazendo saída de jogo, continuam privilegiando a posse de bola. Mas não foi que nem um louco, que nem o kamikaze. Marcou, fez meia pressão. Não teve o espetáculo que o senhor defende. Primeiro tempo. Não teve o espetáculo. E no segundo tempo? Saiu um gol a um minuto, perfeito. Então, quando você consegue construir... Não adianta, vocês estão querendo, vocês que queriam derrubar o Diniz, vocês queriam derrubar o Diniz, vocês eu tenho as minhas convicções também. Estão arrumando desculpas porque está dando certo. Essa é a verdade. Estão arrumando desculpa porque está dando certo. Não mudou o conceito, é o mesmo cara que eu falava que tinha que ter um ano para trabalhar, como deveriam ter dado um ano pro Thiago Nunes e por aí vai. É a mesma coisa. Agora, os caras que falaram, não serve, não sei o que e tal, agora estão para não passar. Quer dizer que o senhor gostou então do futebolzinho feio? No primeiro tempo o São Paulo não jogou. Eu não sabia nada, eu não estava entendendo nada do que o cara fazia, e agora, como ele está ganhando, o que o cara faz? Não, ele mudou. Ele não mudou nada. Ele simplesmente está ganhando. Como não mudou? Ele marcou o Flamengo no campo de defesa, sim, senhor. O senhor adorou? Então o senhor tem que criticar a classificação. O São Paulo ganha 6 jogos. Porque não foi lindo, foi bonito o primeiro tempo do São Paulo. 6 jogos. O São Paulo mudou nos 6 jogos. Tudo diferente do que era o Diniz. Tá certo. Mudou tudo. No mata-mata ele mudou. Então tá bom. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Como é que foi o gol que o garoto lá falou? Que continue assim. Que o Diniz continue assim. Tá indo bem. Mas o Diniz é assim. Mas aí quando não é assim, não. Eles vão dizer assim. Não era assim. Porque sabe o que é? Não era assim. Recibo. Eu queria derrubar, mas não consegui. Aí tá dando certo. Aí fica assim, ó. Não, ele mudou. O senhor defende espetáculo. Aí não teve espetáculo, foi um jogo xoxo. Não teve. Então com a campainha, agora não dá. E vai estar com álcool aí para os ânimos, negócio para coronavírus. Fica se cuspindo. Redação de esportes. Essa Michele é uma cospe-cospe. É um cospe-cospe. Ô, gente,
Redação diz, olha, essa semana não teve uma briga aqui, eu tava amando, eu ia deixar eles até amanhã, o diretor, corta, e eu tava adorando. Se não entrasse a campainha, ia ficar até 2017 aqui. 2017 não, né, 2027. Redação de esportes, Jonas, chega, Jonas, pai do Martim. Tem bebê a caminho, Jonas, aí na sua família? Como é que tá, né? Você, sua esposa, vão ficar em um só? Estão preparando mais um? Mas, além disso, gostaria de saber, a TV oficial do Corinthians soltou um material, né? E o Camisa 7 revelou bastante coisa, né, Jonas? Conta pra nós aí um pouco da tua vida pessoal, do Corinthians também. Michele, esse spray chegou aqui, viu, Michele? Esse spray chegou aqui na nossa redação. Estamos até tossindo aqui, o pau quebrando no Gazeta Esportiva. Assim que é bom, né? Vamos que vamos, debate bom. Michele, tô com calma. Falando da minha vida pessoal, tô com calma para esse segundo filho ou filha, né? Mas isso é assunto para depois. Assunto para agora... Luan, né? O Corinthians soltou um material sobre esse jogador que chegou com status de craque, ainda não deu a resposta que todo mundo esperava, já foi alvo aí de protestos da torcida corintiana, mas hoje deu uma entrevista bastante sincera para a TV oficial do Corinthians, falou sobre a infância difícil, né? O Luan é lá de São José do Rio Preto, foi criado sem a presença do pai, pela mãe e pela avó, e é corintiano roxo desde moleque, comemorou o título mundial de 2012 e outras conquistas do Corinthians, tinha esse sonho de vestir a camisa do Timão, mas agora vive esse momento complicado, né? De estar defendendo o clube do coração, mas sem conseguir corresponder às expectativas. E ele falou sobre essas cobranças que vem recebendo e até como ele tem lidado com os amigos corintianos diante da fase difícil que vive o Corinthians. Vamos ouvir o Luan, camisa 7 do Timão. Eu encaro isso com tranquilidade. Eu aprendi muita coisa na minha vida, já passei por muita coisa. Então, acho que cada um tem o direito de falar o que quer. Eu não deixo muita coisa de fora, né? Entrar na minha cabeça, me atrapalhar. Acho que nada que vier para me atingir assim, eu dificilmente vai entrar na minha cabeça. Então, eu sou um cara muito tranquilo e muito maduro com isso. Quero dar sempre o meu melhor, quero poder ajudar o Corinthians da melhor forma possível. Só que são 11 dentro de campo, né? Então, não depende só de mim. Claro que às vezes a gente vai bem ou vai mal, isso faz parte, mas eu quero poder estar sempre me dedicando, sempre me entregando para fazer o meu melhor. Eu penso assim, né? A minha família, os meus amigos, praticamente todos, são corintianos, né? Eu também. Então o fato de eu estar representando, eu estar no Corinthians, é uma responsabilidade muito grande. Eu me cobro muito. Da gente não ganhar um jogo, eu fico louco, às vezes eu acabo nem dormindo, assim, às vezes eu nem falo com eles, às vezes assim, de vergonha mesmo, mano, porque é um bagulho que eu sempre sonhei, né, mano, de estar jogando aqui. É isso, aí o Luan, né, gente, bastante emocionado, falando dessa vergonha aí de ter que explicar para os amigos essa fase difícil do Corinthians e o rendimento muito abaixo do esperado. Sempre bom lembrar, né, Michele, Celso, Garrafa? Foi o rei da América em 2017, quando defendia o Grêmio. Pois é, e essa música triste... Precisa chamar a nossa equipe aí pra pôr uma música pra animar o Luan, né, velho? Você viu? Põe uma música fúnebre no fundo, tocando um sino, velho. Ele já tá meio triste aí. Ele já tá 30 por hora. Os caras colocam a música... Bum, dum... Pô, coloca um rock, sei lá, um samba, um pagode pra acordar o Luan, Flávio, porque não dá, velho. Dá pra pôr a música, quer ver? Dá uma olhada. A música não fomos nós, né? Não fomos nós, não temos nada a ver com TV isso aí, não, velho. né, que fez, Ô, louco, gente, velho. é o seguinte, uma música o Luan, triste. Pensei que tinha morrido alguém. ele é aquele, tipo do caso do cara que paga pela expectativa dos outros. Como disse o Jonas, o Luan foi o melhor jogador da América em 2017. 2018, Verdade. não, Depois ele não jogou mais. Há quem diga que ele teve um problema de contusão. Eu não vejo má vontade, isso não existe. Claro, o cara quer fazer o melhor, quer ganhar o dinheirinho dele, ele é um profissional e tal. Só que ele não jogou nada em 18, 19,
veio pro Corinthians e está jogando o que ele jogou em 18 e 19. Criaram uma expectativa que veio de 2017. Aí essa mas não música veio. tem, Aí Sei lá, por toma conta de alguma cada coisa um. antes do jogo, velho. Precisa de algo. Ô, Flávio, sei lá, coloca o dedo na tomada. Não é possível, velho. Tem que se ligar. Mas ele é diferente do jogador que estava no Grêmio em 2019, 2018? Não, mas o Corinthians nunca contratou foi tão esse ruim. jogador. Nunca mas tão ele não ruim. é ruim. Celso, Quando ele pega a bola, ele sabe o que faz com a bola. Olha. Ele é um jogador lento. Mas ele precisa é um jogador... vibrar, Flávio. Vibrar. Mas ele pode não ser é lento. assim. Flávio, ele pode vibrar. Mas ele não é Ele assim, pode ser lento, Rafa. pode continuar com qualidade. Não, eu só quero saber quem investiu nele, investiu num caminhão de dinheiro, atrás de um jogador vibrante. Mas, Eles contrataram Flávio, esse jogador. Você, até como coach, a pessoa não tem que ter uma chama, uma centelha, uma vontade. Tentar uma mudar, gana. Mas tentar ele mudar, tem, Flávio. cada um é de um jeito. Mas dá pra mudar isso? Dá pra dar uma melhoradinha, né? Dá pra dar uma melhoradinha? 10%, Flávio. Mas o cara é desse jeito. Quando você leva um Porque a gente profissional, fica achando o que o que cara tá você quer? depressão. Não, o que você quer? Você quer um música profissional ainda como? triste, Como é o parece- jogador do achei Corinthians? que Jogador horrível. ligado, tal. Aí você traz o Luan. Cada um tem a sua Tinha que botar o personalidade. trechinho Não dá pra final mudar. da entrevista do Luan. Personalidade com a é música. difícil, Mas né, sei lá. Garrafa? Personalidade. Você vai cobrar do cara que ele seja um vibrante. Nem na época, quando ele jogava no Grêmio, no 2017. ele não é era. um jogador técnico. Ele não é um jogador vibrante. Nunca foi. Garrafa, então não você adianta, vai- gente. Isso É aí um caso perdido, velho, então. não é hein? caso perdido, é contratação Possível, errada cara. pro time errado. O sistema de jogo diferente. Não, mas Sabe não o dá time pra talvez nem- ele pudesse Um se dar melhor? choquezinho, dedinho na tomada talvez o time rápido que ele ali, né? pudesse se dar melhor? Talvez num time como o Flamengo, que toca mais a bola. O time do Grêmio que ele jogou era o time mais toque de bola. O Corinthians não é jogador para esse tipo de jogo. Agora, quem contratou? Pagaram uma fortuna. Por quê? É isso que tem que ser questionado. Ele, coitado, ele faz o que ele pode, mas Ai, é o jeito gente, dele. peraí, Jonas. Tem caso de Covid no Corinthians Oh, também? O Corinthians não estava zerado? O que aconteceu, Jonas? Conta pra nós. Pois é, Michele, mais um contaminado no Corinthians, né, pela Covid-19. Lembrando que o Jô e o Matheus Vital estão cumprindo quarentena, né, não jogarão contra o Grêmio, né, já vinham sendo desfalques aí do Wagner Mancini. E agora o zagueiro Gemerson foi diagnosticado com a Covid-19. Inclusive, ele vivia a expectativa de ser relacionado pela primeira vez agora no domingo contra o Grêmio. Chances até, quem sabe, de estrear, né? Quem sabe no decorrer da partida, mas agora também cumprirá a quarentena. Gemerson, portanto, diagnosticado com o novo coronavírus e, além deles, mais 2 funcionários do Corinthians. Michele. Pois é, a situação tá feia mesmo. Agora, olha, eu vou chamar o WhatsApp, vou fingir que eu sou o Luan, tá bom? Agora a gente vai ver os recados do WhatsApp. Boa noite, Michele. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Fábio Prado. Eu acho que tem que rever, sim, porque tá tendo muitos casos de Covid e os clubes também têm que ser mais rigorosos. Valeu, Gabriel de São Paulo. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Com certeza a CBF tem que rever o protocolo de saúde, mas o certo seria agora parar o futebol. Abraço, Marco Antônio de São Paulo. Boa noite, pessoal da Gazeta Esportiva. Tudo bem com vocês? Vilas aqui do Ipiranga. Agora, respondendo a enquete de vocês, sim, a CBF tem que rever o protocolo do Covid-19 para aumentar a segurança dos atletas e a saúde. Ok? Bom fim de semana, obrigado! E também, bom fim de semana, meu querido. E, ó, um abraço pro seu Zeca, lá da Coab 1, toda a galera da Coab 1. Seu Zeca aniversariante é palmeirense, mas ele não tá com Covid, não. Ó, e só complementando aqui, a família Germano lá no ABC, a mamãe Elaine, o Raul e a Gabi, sempre ligados aqui no Gazeta, também palmeirenses. Muito bem. Olha, no Santos, mais um jogador testou positivo para a Covid-19. O técnico Cuca ainda está em recuperação, não comanda o time. Hoje, mais cedo, o presidente em exercício, Orlando Rolo, falou com a imprensa. E quem traz tudo para a gente é o Lucas Mussetti. Boa noite, Michele. Boa noite para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. O presidente do Santos, Orlando Rolo, deu mais uma entrevista coletiva nesta sexta-feira. E num papo de quase 1 hora com a imprensa, o principal assunto foi novamente Lucas Veríssimo. O zagueiro tem uma proposta do Benfica de Portugal, que é o time do técnico Jorge Jesus, ex-Flamengo, de 41 milhões de reais. Só que a proposta é de empréstimo com obrigação de compra a partir de 2022. O Santos, com essa proposta na mão, procurou uma instituição financeira e negociou uma antecipação desse valor, só que aí o Santos perderia 9 milhões e ficaria só com 32 milhões. Mesmo assim, o presidente pede para que o Conselho Deliberativo aprove essa negociação. Senão, de acordo com o presidente, não haverá dinheiro para pagar os salários dos jogadores até o final do ano. O Santos precisa
negociar o Lucas Veríssimo. O Santos não tem condição de sobrevivência até janeiro se a gente não negociar esse atleta. Michele, falando rapidinho sobre a próxima rodada do Brasileirão, o Santos vai enfrentar o Atlético Paranaense amanhã na Arena da Baixada com um time alternativo, porque a maior preocupação é a LDU, terça-feira na altitude de quase 3.000 metros em Quito, no Equador, pelas oitavas de final da Libertadores. Os jogadores que testaram positivo para a Covid-19 anteriormente retornam, mas devem descansar no final de semana. A exceção é o zagueiro Lua Pérez, que foi o último testado, e esse sim está fora. O técnico Cuca e o auxiliar Cuquinha continuam em recuperação. O Santos deve ser dirigido por outro auxiliar, Eudis Pedro, com a ajuda do Marcelo Fernandes, que comandou o Santos na vitória sobre o Internacional. É isso, Michele, um abraço para vocês e bom final de semana a todos. Ó, Mussete, achei que você tá meio resfriado, hein, meu? Fica de olho nisso aí, que aí em Santos tá maior surto. E pressão sua. José Paz, de volta do CCT da Barra Funda. São Paulo enfrenta o Vasco no Rio, com a equipe titular. Ou tem algum desfalque? Zé, conta. Desfalque nenhum, Michele. Fernando Diniz vai com força máxima para encarar o Vasco domingo no Morumbi às 4 horas da tarde pelo Campeonato Brasileiro. Vamos então à escalação do São Paulo. E olha só, Michele, São Paulo melhorou muito na mão do Fernando Diniz desde que ele achou essa formação que eu vou passar aqui para você agora, ó. Thiago Volpi no gol, Juan Fran, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo. Luan, Daniel Alves, Igor Gomes e Gabriel Sara. Lá na frente, os artilheiros Luciano e Brenner. Desde que ele achou esse time aí com Juan Fran, com Bruno Alves, com Luan, com os dois artilheiros, com Luciano e com Brenner, o São Paulo deslanchou na mão de Fernando Diniz, viu, Michele? Volto com você. José Paz, olha só, podem falar. O São Paulo é favoritíssimo, né? Eu não tô criticando o Diniz, não. Tô gostando de ver. O Diniz tá indo por um caminho legal. E acho que é favorito, tá embalado, vai passar com tranquilidade pelo Vasco. E corre o risco, né? Tem a chance de finalmente um técnico brasileiro assumir a liderança do Campeonato Brasileiro depois de 1 ano e 8 rodadas. O que seria? Seria. O Abel pegou uns dias ali, mas não foi ele, né? Quando ele chegou, o time era líder, depois logo na sequência já perdeu pontos. Então é a possibilidade de... Por merecimento, como diria o Tite. Sim. Finalmente já pode ser que um técnico brasileiro assuma a liderança do campeonato. Gente, nos últimos anos o Palmeiras tem investido muito nas categorias de base. Uma filosofia que vem revelando jogadores importantíssimos para o time. E nessa onda que trouxe Gabriéis, Menino, Iveron, Patrick de Paula, Wesley e Danilo, outro garoto tem chamado a atenção do técnico Abel Ferreira. O José Paz mostra pra gente quem é essa nova promessa do Verdão. Virar a câmera. Pronto, sim. Se ajeitar bonitinho pra entrevista. Nada de muito complicado pra um cara que teve que se virar a vida inteira e dar um jeito pra nunca abandonar o próprio sonho. Dificuldade eu tinha no começo, porque pra vir treinar, né? Porque eu estudava de manhã e minha cidade era meio longe aqui do clube da Barra Funda, do Itapevi. Aí eu tinha que pegar o trem, aí às vezes não dava tempo nem de chegar no treino, faltei muitos treinos sub-13. Por esse motivo, às vezes eu não chegava, não almoçava. A história de superação do Renan é bem parecida com a de vários garotos que tem por aí e que sonham em brilhar no futebol. Só que a desse zagueirão, que começou a carreira como atacante, está sendo escrita com muito capricho. Desde a categoria sub-13 como atleta do Palmeiras, o menino de apenas 18 aninhos já tem sido utilizado com frequência na equipe profissional. Quando você está no sub-20 na porta profissional, você já sabe mais ou menos como que vai ser lá em cima, o trabalho. Chega bem preparado. Em 2020, o Renan e outras promessas da base do Palmeiras se beneficiaram de uma nova política que vem sendo colocada em prática no clube. A de valorização das pratas da casa no time principal. Mais de 100 milhões de reais foram investidos pela diretoria nos últimos 5 anos na formação de atletas. Nomes como Patrick de Paula e Gabriel Menino surgiram justamente em razão desse modelo de trabalho. Essa pandemia trouxe muita coisa ruim, porém abriu essa oportunidade pra gente da base, né? Os garotos que subiram estão aproveitando muito bem a oportunidade e isso faz com que as pessoas olhem para a base do Palmeiras, né? Eles viram que o Palmeiras tem uma base muito forte.
Sair do anonimato e ganhar as lentes das câmeras do mundo todo nunca foi o principal objetivo de vida do Renan. Longe disso. O desejo dele, mesmo, pra valer, sempre foi transformar o verde palmeirense em azul e amarelo. Conquistar desde o sub-15, assim, eu consegui pegar a seleção, jogar o sul-americano. Então, você vai almejando coisas maiores. Eu acho que a Olimpíadas está nisso também. Então, a Olimpíadas está mais ali em cima, então você vai querendo passo a passo até chegar na Copa do Mundo principal, né? Passo a passo, a base do Palmeiras vai revelando caras com um enorme potencial, como é o caso do Renan. Agora é questão de tempo para saber quem vai virar o próximo craque de uma academia que adora dar cria. Isso foi uma mudança de perfil, né? O Palmeiras nunca foi de revelar jogadores, fez um trabalho bacana e está aí. Está mostrando que a coisa funciona legal. O Palmeiras já não faz muito tempo aí, no passado, 2, 3 anos aí, sempre teve categoria de base forte. Agora está aproveitando essa molecada. É o caminho. Cadê o Silvestre, hein? Vamos lá, Silvestre. Goiás e Palmeiras amanhã, 9 da noite. Ajuda o Abel a escalar esse time com tantos desfalques, Silva. 21 desfalques ao todo, Michele, além dos 17 casos de Covid, 18 contando aquele menino, o Alanzinho, que não está inscrito no Campeonato Brasileiro, tem 3 machucados, o Wesley, Felipe Melo, Luan Silva e o Zé Rafael suspenso com 3 cartões amarelos. Antes da escalação, rapidinho, só para mostrar para vocês uma foto do aniversário do William, que se reuniu com alguns amigos do Palmeiras ontem. Aí na foto dá para vocês verem. Todos de máscara, menos o Lucas Lima, o Rafael Veiga, embaixo acho que do lado do William tem os 2 laterais, o Marcos Rocha e o Mike, se não me engano. E hoje, dentre esses novos casos, apareceram os nomes do Rafael Veiga e do William, vale a reflexão. Agora, o possível Palmeiras para encarar o Goiás amanhã no estádio da Serrinha. Vamos lá, o Everton goleiro, Marcos Rocha lateral direito. Vamos para a dupla de zaga com Luan Gustavo Gomes e Esteves, Gabriel Menino, Mike ou Ramires e Patrick de Paula com Lucas Lima na armação, Marcelinho, outro menino da base, Luiz Adriano, técnico, professor, mister, Abel Ferreira de volta ao banco de reservas. Pois é, mas eles não sabiam, né, que estavam infectados. Mano, é complicado. Sabe o que acontece? É humano, não é só jogador de futebol. Você vai relaxando. Todo mundo deu uma baixadinha na guarda. Vai ficando cansado e vai relaxando. Mas a verdade é que o problema é muito grave. Temos segunda onda no mundo inteiro. O Brasil aumentando a cada dia o número de infectados. E as pessoas tendem a relaxar. É muito triste, é o que acontece. Eu já me peguei em algum momento falando, nossa, o que eu estou fazendo? Já aconteceu comigo. Talvez com a Michele não, mas comigo já aconteceu. Nossa, por que eu estou fazendo isso? Coisa que eu não fazia lá em março. Como assim? O que você estava fazendo? Não, tipo assim, de repente eu estou no lugar... Põe o dedo do botão do elevador e coça o olho. Pronto, pegou. Por exemplo. Não mas pode, assim, né? tipo assim, o cara falou, tem uma padaria legal, fui lá na padaria, estava lotada, eu tirei uma foto que falou, você tá louco, você viu onde tá? Eu falei, pô, é mesmo, fiquei 2 minutos e saí. Mas sabe quando você nem percebe? Naturalmente a galera baixou um pouquinho a guarda. A padaria entrega lá em casa, a farmácia entrega lá em casa, o mercado entrega lá em casa. Como o Flávio disse, a galera, todos nós estamos cansados, só que o vírus não cansou, gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, é um exemplo do que está acontecendo, não só no futebol, no nosso dia a dia. É isso. Avisar o pessoal da bola, gente, vamos tomar cuidado. Dá uma segurada. Está longe ainda, as vacinas, se Deus quiser, chegarão logo. Estamos tendo boas notícias, mas enquanto não chegar, vamos dar uma segurada. Com relação ao jogo de amanhã, mesmo com vários desfalques, o Palmeiras é bem favorito. Parou tudo lá. No jogo de turno, o Goiás estava cheio de jogadores infectados, lembra? Você vê como é que e eles empataram 1-1 aqui. Agora o Palmeiras vai jogar lá. Minha cunhada mora lá nos Estados Unidos, em Michigan, e tinha 0,1% de casos. Não tinha nada. A escola voltou, tal, ela mandou os filhos para a escola, tal, fechou tudo. Voltou todo mundo para casa, lockdown total lá. Ela acha que nem vem para o Brasil mais. Ela falou, 1% de chance da gente ir para o Brasil, porque eles viriam aqui passar o Natal. Tal. Bom, vamos embora, né? Jonas Campos, direto da nossa redação, trazendo o provável time do Corinthians que enfrenta o Grêmio domingo. Ave Maria, e tem baixa importante no Corinthians, né, Jonas?
Pois é, Michele, duelo difícil contra o Grêmio na Neoquímica Arena, 8h30 da noite no domingão. E desfalque sim para o Wagner Mancini, né? Os jogadores que contraíram o novo coronavírus, como a gente já trouxe na nossa primeira entrada aqui ao vivo da redação, Gemerson, Jô e o Matheus Vital. O Rony, volante, está suspenso pelo 3º cartão amarelo. E aí ficam as dúvidas em relação a Ramiro e Bocelli, né? O Ramiro ainda em tratamento de um problema no tornozelo. No início da semana até dava pinta de que ia para o jogo contra o Grêmio, mas hoje não foi a campo, então agora tende a ser um desfalque sim para o Wagner Mancini, assim como o Bocelli, que vem tendo bastante dificuldades aí para enfrentar o Malom Balgi. Então, provável Corinthians, vamos colocar na nossa telinha aí, Cássio no gol, Fagner, Marlon, Gil e o Fábio Santos retornando à lateral esquerda, né? Não pôde jogar no último jogo contra o Atlético Mineiro por questões contratuais. Meio campo com o Xavier, que também volta, cumpriu suspensão contra o Galo na última rodada. Cantilho, né? O Gabriel também pode aparecer por aí, mas a expectativa é de que o Cantilho ganhe uma oportunidade como titular. E o Luan na armação das jogadas. E mais à frente, né? Considerando a ausência do Ramiro, Jonathan Cafu pelo lado direito, o Otero pelo lado esquerdo e o Matheus Davó, garoto que vem fazendo os seus golzinhos aí na referência do ataque. Esse é o provável Corinthians no momento 13º colocado, brigando na parte de baixo da tabela e encarando um Grêmio do Renato Gaúcho que vem embalado e já é 7º no Brasileirão, Michele. Valeu, Jonas. Perde de quanto o Corinthians? Que isso? Não, perde de quanto? Primeiro, sem torcida. Você faz a pergunta e ele faz um que é isso, mas tão perde cínico. De quanto? De 1-0 ou de Olha a cara 7-0? Tipo... Eu fico chocado com esse tipo de situação. Não, o Corinthians é nós. Tem a menor cara de chance. pau, Que é isso? Não, se tudo correr normalmente... Uns 3-0. Não sei. Vai perder. Se correr normalmente, perde. E se perder, daqui a pouco tem um jogo entre Red Bull e Bahia. Pode não parecer nada, né? Se o Red Bull ganhar, ele já passa o Corinthians. O Corinthians pode chegar na segunda-feira, dependendo de uma vitória do Sport contra o Atlético Goianiense, para não estar na zona de rebaixamento de novo. Sim. 3-0 o Grêmio. Sim. Então, sabe, não precisa ser 3, não. 1-0 já chega. Não, o Grêmio é favorito. Essa história de que o Grêmio tem jogo pela Libertadores no meio de semana. Calma. O jogo é quinta-feira. Exatamente. O jogo é quinta-feira. Então, muita calma nessa hora. E mesmo que se venha... Aliás, uma tática que o Grêmio promete usar é vir com a camisa do Guarani do Paraguai, né? Mas aí não tem jeito. Aí você quer torturar o Chiculante. Você tá de sacanagem com o Chiculante, com a torcida do Corinthians. Já chega com a camisa do Guarani do Paraguai. Olha a cara do cidadão. Olha a expressão do cidadão. O Corinthians... Você é um provocador. Na sexta-feira não faça isso. O Corinthians e o Guarani do Paraguai tem alguma dificuldade. A fase já não tá boa. O Grêmio deve realmente ganhar. E o senhor fica com essa ironia pra cima do Corinthians. São táticas, né? Se tivesse torcida, o Corinthians tinha uma chance. Porque a torcida empurra o time como eu nunca vi. Agora, atual fase. Resultado da enquete. A CBF deveria rever o protocolo para os casos de Covid-19 nos clubes? A maioria respondeu que sim, 75% dos votos. Pessoal, bom final de semana. Mesa redonda domingo espetacular. Mário Gobi estará aqui, nosso terceiro candidato à presidência do Corinthians. Então vai ter uma super entrevista com ele. Tudo sobre a rodada do final de semana, né, Flávio? Beijo. Sim. Beijo. Vai ser ótimo. Espero vocês às 9 da noite. Tchau. Bicho pega domingo. Tchau.